a todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tente cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, meus amados, que traz uma mensagem, né? Instruindo Timóteo, a qual é o seu filho na fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todo ministro da palavra de Deus, não só pastores, mas aqueles que cuidam das ovelhas, seja ela criança, jovem, adolescente, ele está preparando o filho na fé, para andar no caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem muitos pais na fé. Por quê? Porque está cuidando das ovelhas, estão ensinando, estão preparando a igreja para aquele grande dia encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em meio a lutas, batalhas, dificuldades, mas perseverando ali. O apóstolo Paulo ele dá esse conselho para Timóteo, que ele serve tanto para os jovens, então aí ó, um montão de jovens, também serve para nós adultos. Porque aqui ele está preparando Timóteo, ali como filho na fé, para que ele seja bem instruído e sendo verdadeiro obreiro. Para daquilo que ele fosse ensinar, e aquilo que ele ensinasse, pregoasse e permanecesse na doutrina do Senhor, e aquilo que ele fosse falando da palavra do Senhor, salvaria tanto a ele mesmo, quanto aqueles que são ouvintes da palavra, ou que tivessem ouvido a boca dele a palavra do Senhor Jesus. Então, meu amado, eu louvo a Deus que encontra ainda pessoas com essa preocupação de estar juntos ali, ó, preparando a igreja para todos aquele grande dia nós encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, persevera na doutrina, na palavra. Eu sei que com certeza você vai ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo. E para agradar o Senhor Jesus Cristo, meu amado, permanecer firme. O mundo ele oferece muitos pratos para a gente, principalmente para os jovens. Mas se ele permanecer firme na palavra do Senhor, firme na fé, na palavra, no propósito que Deus colocou na mente e no coração de cada um, vai ser o vencedor. Porque muitos, ele está falando assim, ó, não despreze a sua mocidade, vamos para os jovens também. Muitos agarram o ministério cedo, muitos só vão ter a responsabilidade mais lá na frente. Mas com certeza, se você for bem instruído na palavra do Senhor, você vai ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo, você vai estar preparado, é o que Deus espera de cada um de nós. Eu agradeço essa oportunidade e a igreja mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, parabéns por esses 11 anos. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Grupo Leão da Tribo da Santa Igreja da Paz do Senhor. Amém. Deixa eu estar cantando louvor, para que quando souber nos ajude. O Rei da Glória, que vestido da majestade, se assentou, ó pecadores, cobriu o trono, revelou quem saberia, que seus olhos viram e desta o céu ver, quem acreditaria que o seu Deus já
Glória a Jesus. Vamos estar ouvindo. Está ouvindo a oportunidade, né? Aqui. Missionário. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Está tudo bem, Senhor? Para mim é um grande prazer estar retornando nessa casa com a minha amada igreja, a minha irmã, o pastor Pedro Paulo, o pastor Alexandre, a missionária Ruth, e acompanhada com os jovens. E para não ficar só na minha palavra, eu queria deixar aqui um versículo que fica no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que fala sobre Jesus acalmar uma tempestade. E diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo em que se enchia. E eles estavam na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupas que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Aleluia. Aleluia. Aqui nós estamos lendo uma passagem a qual o Senhor acalma a tempestade. Mas eu pergunto nessa noite para a igreja: e se Ele não quiser acalmar a tempestade? Deus. O que você vai fazer? Você vai pular do barco? Você vai tirar Jesus do barco? Ou você vai permanecer onde Ele te colocou? Aleluia. Porque a nossa vida é de altos e baixos. E a gente tem que permanecer na presença do Senhor, glorificando a Ele a todo momento. Porque a Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade, na abundância como também na escassez. E o Senhor, Ele te pergunta nessa noite: e se eu não quiser acalmar a tempestade a qual você está vivenciando? E se eu não quiser, aleluia, fazer com que esses ossos, no vale de ossos secos, eles juntem osso com osso e deixem você ali profetizando, você vai continuar profetizando ou você vai se calar? O que você vai fazer? Porque é nessas horas que o Senhor, Ele testa o meu e o teu caráter. É nessas horas da tempestade, do deserto, que o Senhor, Ele prova verdadeiro adorador. Aleluia. E eu costumo dizer, assim como Filipe, ele argumentava o Senhor, ele indagava a Deus e falava assim a Jesus, fazia muitas perguntas para ele, mas Filipe, ele tinha resposta. Porque só tem resposta quem pergunta. Aleluia. E tem um louvor que diz assim: aleluia. Glória a Jesus. Santo e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E se Ele não quiser fazer o meu necessário, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te estar na voz da oração.
Glória a Jesus por isso. Nesse momento, irmão, vamos está dando a oportunidade a diaconisa, ela está fazendo a apresentação. Bom, se tiver pastor, ela tem cadeira aqui, tá? Ela vai apresentar aqui os irmãos. A Bíblia diz, quem tem honra pode se colocar. Bem, vamos estar chamando a diaconisa para estar fazendo a apresentação. Bem, enquanto ela foi, não vai passar por isso. Apresentando os irmãos para nós dar uma seguida, né? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve o irmão Papai do Senhor, amém? Amém. Irmão, vou estar apresentando os visitantes essa noite e peço que os visitantes ou levante a mão ou se coloquem de pé, amém? Está nos visitando hoje o pastor Rodrigo, presbítero André, diaconisa Nazaré, irmã Luciana e o cooperador André. Juntamente, eles são da Assembleia de Deus Capitão Menezes. Está também me visitando essa noite o grupo Leão da Tribo de Judá, juntamente com o pastor Pedro Paulo, pastor Alexandre, presbítero Horas Arão, missionária Luz, diaconisa Xerlã e a obreira Thalita, que são do Ministério Caverna da Tulão. E juntamente a jovem Isabela e o jovem Henrico. Como é que a igreja Assembleia de Deus recebe eles essa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós amamos você, Jesus também. Amém. Seja bem-vindo. Glória a Jesus, né, irmão? Fica à vontade. Aqui não é outro lugar, não é a casa de Deus. Se é a casa de Deus, é a casa do Senhor, né? Oh, glória a Jesus. Vamos estar ouvindo mais uma vez o grupo chama de adoração para o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos aproveitar porque a hora da espera, né? Vamos tentar distribuir a oportunidade do máximo, né, irmão? Para você se expressar nessa noite, para você louvar a Deus nessa noite, tá? O grupo chama de adoração para estar louvando ao Senhor. Depois vamos ouvir a missionária Ruth, né? Depois do grupo, amém? Aleluia, glória a Deus. Grupo de adoração, salva para a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Está louvando, motivo de alegria. Nossos irmãos, ele está aí. Aleluia, nos prestigiando. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo tenta nossos embaraços pra nos envergonhar, mas não vai.
coração, mas encontrei ele. Quem já encontrou Jesus nessa noite? A Bíblia diz, irmão, que Zaqueu era um homem que precisava de salvação. Então ele subiu na figueira porque ele sabia que Jesus ia passar, a multidão era grande, e ele era baixo, ele tinha estatura, mas ele queria ter encontro com Jesus. E a Bíblia diz que o coração de Zaqueu estava aberto. Como diz o nosso tema, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas faltava a Zaqueu fazer alguma coisa. O que Zaqueu precisava fazer? Para que Deus salvasse ele, ele precisava descer. Ele precisava se humilhar. Então, quando ele tem encontro com o mestre, ele fala: se eu tenho defraudado, se eu tenho, não precisou de Jesus mandar de nada. Só a presença do mestre já fez ele se arrepender, já fez ele se humilhar. E aquele que se humilha, Deus exalta, né, irmão? E a Bíblia diz que ele abriu o coração e Deus então salvou Zaqueu. A salvação entrou naquela casa. Talvez tu está fora do caminho, né? Mas a mão de Deus está aqui para te salvar nessa noite. Só que talvez não precisa de fazer algo. O que tu precisa fazer? É tu e Deus, né? Eu queria que tu ficasse de pé, porque a igreja que Deus, que agrada a Deus, é aquela igreja que se une de todo o coração, né? Porque todos aqui são imagens e semelhança do Senhor. Então, vamos fazer uma coisa? Tu vai orar para o teu irmão para Deus continuar sustentando ele. Eu já vou passar para a missionária. Tu vai orar pela tua irmã para Deus continuar sustentando ela. Tu vai abençoar a vida dela, tu não é profeta? Então tu vai profetizar na vida dela, para que Deus continue usando ela, usando ele, para que todos sejam uma bênção, né, irmão? Aleluia! A história vem para tu abençoar e abençoar nessa noite. Meu Deus, eu quero abençoar o pastor que está, Pai. Que ele continue sendo uma bênção. Que a bênção continue abençoando mais e mais. Toda a vida no ministério dele, no chamado dele. Uma bênção abençoando, uma bênção nos jovens, uma abençoando a Senhora, meu Pai. Pai, e confiada, união de irmãos. Deus, essa tua glória, glória desce, a bênção desce, o Senhor desce. Nós estamos aqui reunidos na tua casa, nós entendemos que é a tua casa para te adorar, Senhor. Recebe a adoração, recebe o louvor. Olha aí, jovem, está morrendo, usa ele, usa ela, levanta ele, levanta ela. Tu sabe, meu Senhor, que eu estou aqui nessa noite. Ele é teu escolhido, ela é tua escolhida. Então quem credeu nessa noite, Satanás, glória, a igreja mais do que vencerei. Recebe a tua vitória, recebe o teu Deus, recebe esse Deus. Glória, glória, glória. O Senhor continua usando ele, esses dons espirituais, os jovens na presença da Senhora. Deseja a tua casa espiritual agora. Essa igreja que está nesse lugar, Pai. Você gerava vida, gerava ele, meu Senhor. Faça a festividade, Senhor. E que ele já sai daqui, meu Deus, eu abençoo a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Cada missionária gente, vamos enviar a oportunidade. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus está nesse lugar. Já encontrou o mestre nessa noite? Dá um abraço e fica a presença dele. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Querido, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. E o verso 4 vai dizer assim: E disse o Senhor a Gideão:
ainda há muito povo, fazei-o descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Verso 9. Verso 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: levanta e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda tem que descer, desce tu e teu moço por ao arraial, e ouvirás